Nós não somos a fonte divina, mas nós estamos conectados com essa fonte divina. Olá, estamos iniciando aqui nosso terceiro vídeo dessa temporada em Luz de Som aqui comigo, com Adrian Asos. E hoje vou falar de um tema sobre luz e sombra. E dessa vez eu vou colocar somente aqui a questão da espiritualidade ao ponto de vista, aquilo que eu estudo e aquilo que eu coloco em prática na minha vida sobre luz e sombra. Então, para a gente poder compreender, né, o que é a luz e a sombra, que também possui outros nomes, como o yin e yang, como um polo positivo e negativo, será mesmo um polo positivo e negativo? Bom, vamos trazer aqui alguns insights, algumas percepções que vêm aí ao longo desses estudos. Então, para a gente poder falar sobre esse tema, luz e sombra, primeiro precisamos compreender quem nós somos. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência na Terra. E tudo aqui que é manifestado é a manifestação dessa força divina. Ou seja, tudo que está materializado aqui para nós faz parte da materialização dessa força divina. Por exemplo, se a gente for pensar sobre a luz divina, como que ela seria materializada? A água. A água é a luz divina materializada. E os nossos corpos possui a maioria na sua composição água. Isto quer dizer que nós temos a materialização da luz divina também no nosso corpo físico. Então, para a gente poder entender a linha de pensamento sobre luz e sombra, primeiro precisamos compreender que nós estamos aqui para viver uma experiência na Terra. E essa experiência conta com sentir emoções, sentir sentimentos e também saber lidar com eles. Não apenas sentir, mas não se perder diante desses sentimentos, dessas emoções. Logo compreendendo que aqui nós somos esses seres vivendo essa experiência, podemos falar agora sobre luz e sombra. A luz é a nossa fonte geradora de tudo aquilo que necessitamos, né? Conectar com as nossas capacidades divinas, com nossas capacidades intelectuais, com a nossa inteligência emocional, com a nossa inteligência espiritual. A luz divina é uma energia próspera e abundante permitido a nós. Nós não somos a fonte divina, mas nós estamos conectados com essa fonte divina. E para a gente poder conectar diretamente a essa fonte, precisamos entender esse estado de espírito, dessa luz que o espírito se conecta através dessa fonte. E claro, se eu for trazer todos os ensinamentos e canalizações e estudos sobre a luz, nós temos aí horas e horas para poder falar. Eu não tenho nem palavras para poder descrever o que é uma luz divina, né? Essa luz dentro de nós. E agora vamos falar a sombra. Assim como a sabedoria divina na luz, também há uma sabedoria divina na sombra. O que é a sombra se não é a ausência dessa luz? Ou seja, aquilo que eu ainda não consegui iluminar, aquilo que eu não consigo ver ou ter clareza do que realmente está passando dentro de mim, daquilo que eu estou vivendo, daquilo que eu estou escolhendo viver em realidade. A sombra é um lugar que a luz ainda não alcançou. Mas então, por que ela existe? Por que isso é o nosso grande mistério da vida, né? E também nosso maior questionamento sobre essa sombra. Se essa luz divina, esse Deus, esse todo, né? Ele é tão abundante, próspero, sábio. Por que então a gente precisa dessa sombra para viver essa experiência aqui na Terra? Bem, através da sombra, lá está tudo que a gente ainda não conseguiu acessar, a ter clareza, a se conectar, como por exemplo o nosso ego, como por exemplo a nossa vaidade, as nossas competições, a nossa ganância, tudo aquilo que ainda não tive clareza.
E entre luz e sombra, há uma coerência na luz e há uma incoerência na sombra. Veja, se você pensa uma coisa, sente outra coisa, fala outra coisa e reage de uma forma totalmente diferente do que você pensou, do que você sentiu, do que você falou, isso é um estado ainda de desarmonia. Ainda você está sabendo lidar com a sua sombra, com aquilo que você precisa ainda ter maturidade, aquilo que você ainda precisa, né, trazer um equilíbrio, trazer uma coerência. A manifestação da luz já traz essa coerência. Aquilo que eu estou sentindo é o mesmo que eu estou pensando, porque eu levo esse sentimento através das direções do meu pensamento, reproduzo em palavras e atos, que são os meus comportamentos. Então a luz sempre há uma coerência e a sombra há uma incoerência naquilo que se sente, naquilo que se fala, naquilo que reage, né, do seu comportamento. E onde que está essa sabedoria da sombra? Onde está essa verdadeira sabedoria da sombra? Eu já vou falar para você, essa verdadeira sabedoria da sombra, que é o que faz a gente entender realmente, né, o que nós estamos fazendo aqui, não como propósito ou missão, mas como uma passagem. O que eu aprendo com a sombra é autoconhecimento, é autodesenvolvimento. O que eu aprendo com a luz é a expansão de tudo isso que eu soube lidar com as minhas sombras. Na sombra que estão as nossas feridas, os nossos traumas, porque muitas vezes nós reagimos através dessas feridas, desses traumas. Nós sabemos que essa passagem de vida aqui na Terra, vamos carregar sim algumas feridas, alguns traumas, algumas incoerências, né? Às vezes muitas incoerências. Portanto, o que diferencia um do outro é a forma que você está sabendo lidar e é onde você resgata a sua luz, é onde você se conecta novamente com o eu, com esse centro. Porque para acessar a minha luz, para você acessar a sua luz, você precisa estar íntegro com você mesmo. Você precisa voltar para dentro, silenciar, para ouvir a voz interna. Veja, o que é a voz interna, né? Quando a gente ouve a voz do coração, essa voz, ela vem de insights, de intuição. E de onde será que ela está vindo? Existe algo maior do que nós chamado eu superior. Então, esse eu superior emana essas informações para nós que vem através de intuição, né? E o eu superior, ele está mais próximo dessa luz divina que está atuando constantemente ao nosso favor, nos protegendo, nos enviando mensagens através dos sonhos, Existem muitas formas, né, desses insights surgir. É uma música que você ouve, é uma leitura, é uma palavra, você sai na rua, você vê uma frase, existem inúmeras formas. Por isso a frase orai e vigiai, né? Que é o seu estado de auto-observação, observar a si mesmo. Isso também é um aspecto da nossa luz divina. Quando eu entendo as minhas feridas, os meus traumas, eu estou clareando isso dentro de mim, eu consigo observar meu comportamento, eu consigo observar o ambiente, eu consigo observar o equilíbrio das minhas emoções. Então tá aí um despertar, né? O despertar não é chegar no lugar, o despertar é o próprio despertar. Você acorda e é aí que começa a sua jornada. E quando nós iniciamos essa jornada, começa o processo de resgate. Resgatar o nosso poder pessoal, resgatar as nossas capacidades. E podemos passar por até ativações. Ativar um campo de memória,
maior, esse campo de memória que vai ampliar a tua percepção. E não só uma percepção de vida, mas de si mesmo, porque a força, ela está dentro de você. E nós podemos manter nessa força divina constante através do orai e vigiai, que é a autoobservação. Enquanto mais luz é presente na minha sombra, mais aspectos sobre quem eu sou, sobre aquilo que eu preciso desenvolver, clareia, né, na nossa mente, clareia no nosso dia a dia. É comum, por exemplo, quando nós estamos estimulados pelo caminho da nossa sombra, nós sentimos vazios, sozinhos, solitários, né? Com várias questões para poder trabalhar, que isso vai para o aspecto psíquico, de abandono, medo do abandono, né? E claro que eu estou falando aqui também de uma questão de ambiente, de comportamento, de crenças e padrões, daquilo que você viveu na sua infância, mas a partir do momento que você vai trazendo essa consciência, você vai tornando um adulto, você vai trabalhar a inteligência emocional e a inteligência espiritual, para saber lidar com essa experiência que sim, escolhemos estarmos aqui. Quando eu abro a possibilidade de receber essa luz manifestada dentro de mim e poder me observar dentro dessa luz, conseguimos compreender mais esse sentido de vida, essa força da vida, essa força interna dentro da gente, essa força de poder superar muitas realidades que nós vamos vivendo diante dessa jornada que é a vida, e naturalmente há uma realização maior no aspecto que se diz: eu estou vivo, eu estou aqui vivendo essa experiência na Terra, nesse momento. E quando colocamos mais luz para clarear esses espaços que ainda a luz não chegou, começamos a repensar, começamos a questionar até mesmo alguns comportamentos que interferem na nossa jornada, como a lealdade cega dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, as mudanças, né, que o próprio ser humano vem desenvolvendo no seu campo, não só energético, não só espiritual, mas também no DNA, né? A gente vai percebendo essas mudanças e diversas formas de existir, porque existem inúmeros caminhos para você poder acessar essa luz manifestadora dentro de você. Agora, por que é tão importante a sombra vivendo junto com a luz? E não é uma competição como muitos colocam, né? A luz e sombra, a dualidade. Não é sobre isso, é sobre uma unicidade. E essa unicidade, eu vou acolher essa sombra, porque dentro dessa sombra há muitas feridas, há muitas mágoas, e muitas vezes essas feridas, essas mágoas, esses traumas são carregados desde o seu antepassado, até mesmo por ancestralidade. A luz e sombra é uma unicidade, ela não se divide. E não é que uma precisa da outra para poder existir, é porque existe uma grande sabedoria diante da sombra. E essa grande sabedoria vem uma questão muito interessante. Será que podemos viver somente na luz? E esse é o nosso maior questionamento. Viver em luz 100%. Muitas vezes a gente já percebeu que não dá para viver, que a vida é assim mesmo, entre luz e sombra, né? Entre feridas e traumas e conquistas e sucesso, que isso é o comum da vida, que isso é normal e que até, para que perder tempo, ficar questionando isso, mas tem uma sabedoria por trás dessa sombra e que diante desses estudos é o que eu mais aproximei do que entender de viver 100% na luz. A sombra é apenas para nos lembrar que aqui é uma passagem e que aqui não é a nossa verdadeira casa e que aqui não é a nossa verdadeira família de luz. A sombra, ela vai continuar dentro da matéria, sendo terceira, quarta, quinta, sexta dimensão, porque é para lembrar que nós estamos vivendo uma experiência na matéria e que a matéria, ela é limitada e apenas a luz, que essa fonte maior criadora,
que é ilimitado. Mas mesmo que você vive na matéria, é possível você acessar essa luz direto dessa fonte e sentir toda essa força dentro de você, assim como muitos avatares conseguiram alcançar esse estado de consciência. Porque a luz não é aquilo que eu estou adquirindo como uma roupa, como uma vestimenta. Isso tudo são analogias, né? Ou metáforas para a gente poder acessar a luz. A luz é algo em que eu sou. Eu estou no estado dessa luz. Assim como a paz é um estado da mente. Assim como a mente meditativa é um estado. E aí está o nosso maior desafio. Conectar com essa sabedoria maior, conectar com essa inteligência emocional, com essa inteligência espiritual e seguir também os ensinamentos dos nossos ancestrais que trazem para nós grandes pérolas sobre esta conexão. Eles já vêm há muito tempo também questionando essa conexão e através dessa conexão, imagina, ainda mais os nossos ancestrais que não tinham tanta tecnologia, né, de aparelhos, qual que era a sua maior tecnologia se não é da conexão maior? Acreditar que existe uma força maior dentro de nós, que há um eu superior nos protegendo e nos conectado com a gente, acreditar que nós somos um espírito vivendo essa experiência na matéria, não quer dizer negar a vida na matéria ou ignorar a nossa vida aqui na matéria. Não, isso quer dizer que nós estamos resgatando aquilo que já nos pertence e que muitos ancestrais já se conectavam e que deixaram os verdadeiros ensinamentos para nós. E nós, hoje, com esses ensinamentos, estamos continuando com essa experiência, com as nossas percepções, os nossos estudos, com o nosso avanço também que nós temos aqui na tecnologia, com as dimensões também que nós vamos acessar, com as frequências que também vão oscilando dentro do nosso planeta e o nosso corpo se adaptando a essas novas frequências. Então nós somos a continuidade dessa experiência de vida aqui na matéria. Claro que também esse assunto ele não é religioso, porque algumas religiões nasceram através desses questionamentos até. Aqui é uma questão para a gente poder pensar, questionar, estudar e se tornar pessoas melhores, principalmente para nós mesmos, né? Quando a gente se aceita, quando a gente fica feliz por ser quem nós somos e quando a gente realmente conecta essa alegria de viver aqui na Terra. E aqui vai mais um vídeo nosso dessa temporada em Luz e Som. Eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!